Falo em 6 de junho e falo sobre um negócio que é muito interessante, né? A mistura da erudição com a cultura popular, com as capacidades que temos de entender o que ouvimos, ou de fazer de conta que não entendemos aquilo que dominamos profundamente. A mídia profissional é ótimo, né? Essa porcaria toda que anda por aí, isso tem origem. Isso não nasceu do nada. As lacrações, elas já sempre houve as tais lacrações. Elas começaram na mídia profissional. Porque a pior coisa que existe no mundo das opiniões públicas é aquele papo bagaceira da imparcialidade. Nós somos imparciais, nós somos isentos, nós não temos lado na história. Não, nós temos lado na história sim, lembro muito bem disso. Até porque quando eu lecionava na universidade, isso era um problema. As pessoas, os professores especialmente, tinham lado. E é correto ter lado. Não é problema ter opinião, ter posição. Ser de direita, ser de esquerda, isso nunca foi problema. O problema é fazer de conta que é o isentão. E aí tu pega um canhão que nem um rádio e posa de isentão, sendo que embaixo do casaco tá aquela camiseta, né? O cara chega a ser torcedor fanático do time, mas posa de isentão. É que nem aqueles caras que querem, por exemplo, o governo é do partido ABC, mas ele quer que ele nomeie cara de outro partido e critica. Onde é que se viu? Nomeou para o cargo tal, o cara do partido ABC. Sim, o cara ganhou a eleição, quer que nomeie quem? Aí o governo federal faz uma determinada ação e aí os caras criticam porque o governo federal indica que ele fez aquela ação que ele fez. Mas aí a pessoa faz a crítica como se, imaginem, vocês estão sendo que nem a Venezuela, isentão. Quando, na verdade, é uma pessoa que tem engajamento político muito mais intenso do que aqueles que assumem suas posições políticas. Isso gerou o mundo das lacrações, que sempre houve na mídia profissional e que com o fenômeno das redes sociais adquiriu uma capacidade destrutiva gigantesca. E eu falava sobre fazer uma mistureba com o mundo da erudição e da cultura popular. Guy Debord escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Nada existe se não puder ser visto. E é assim que a vida anda. E é assim que a vida anda. Agora, essa polêmica que está várias, entre as tantas polêmicas que estão aí, a única coisa que não existe no mundo da tal de mídia profissional é o seguinte: olha, nós temos opinião sim, nós temos lado nessa história. Eles não dizem isso. E é bom que digam. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Grupo Fox assume deliberadamente a candidatura a Trump. Qual é o problema disso? Todos sabem que eles são trumpistas. Portanto, eles não estão sendo enganados. Ninguém precisa gostar. Agora, o problema é a dissimulação. Aquela fala de autoridade que vem do alto da imparcialidade. É uma vergonha isso que acontece. Então, as tais mídias sociais, elas cumprem um papel que é um papel de difusão rigorosamente dinâmico, quase que instantâneo, coisa que as mídias antigas, tradicionais, não faziam, mas produziam as mesmas coisas. Vejam determinados colunistas de jornal que às vezes estão ali porque tem que agradar este ou aquele lado e escrevem verdadeiras barbaridades. E aí eu trago a cultura popular. Os velhos diziam o seguinte, né? Tu quer fazer, faz. Só não pensa que eu não estou vendo. As pessoas entendem o que vem. Claro, elas se posicionam para lá ou para cá, como é legítimo em qualquer estrutura democrática. Todos têm direito de ter opinião. O que as pessoas não têm direito de fazer é de dissimulação. A opinião todos podem ter, a dissimulação não. E aí, nós precisamos gerar os tais de equilíbrios,
Porque uma coisa é eu dar opinião aqui para vocês, que 200, 300 pessoas vão me assistir. A outra coisa é tu pegar um canhão de uma rádio, onde milhões de pessoas ouvem. São coisas diferentes. Então, o efeito da dissimulação produzida pela tal de mídia profissional imparcial nutre isto que está aí. Quando se diz, por exemplo, que existe uma judicialização da política, tem que se dizer quem judicializa a política. E, normalmente, no caso recente, que é o que tem acontecido, normalmente quem vai ao Supremo é quem detona o Supremo. Mas tudo bem. E aí tu pega determinados imparciais e falam com uma cara de pau que é um negócio gigantesco, só que isso não contribui, do meu ponto de vista, para a sociedade, contribui para eles, isso sim. E é evidente, eu tenho interesse de estar bem informado sobre o que acontece, especialmente aqui no nosso estado. E a coisa é meio que, sabe, eu respeito, a minha tendência é respeitar mais quem assume posição. Não tem problema, cara, se o rádio tal é da igreja tal, tá bem, tá dito que o rádio tal é da igreja tal. Tá bom, eu sei quem eu estou ouvindo. O problema é que quando eu tenho que fazer aquele esforço gigantesco para ver o que sai daquela determinada boca imparcial que não está dissimulada, para poder fazer um juízo de valor sobre a informação que eu estou recebendo. É punk esse negócio. Junto com isso vem o quê? Olha a Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato só se criou por conta da mídia profissional, que até hoje banca o Moro, né? Banca Dallagnol, banca absurdos jurídicos que já se denunciava desde 2014, não fosse a tal de mídia profissional nutrida por um moralismo babaca. Né? Eu sempre digo, atrás do moralista tem um pervertido, pode acreditar nisso. A Lava Jato, o Moro, o Dallagnol, isto que está aí, não teria acontecido. Isso não é produto das redes. A Lava Jato foi produto da mídia profissional. A indústria pesada brasileira foi destruída, rigorosamente destruída, destroçada. Hoje as grandes construtoras que estão no Brasil são europeias, americanas, etc. Mas são os imparciais, os donos da moralidade pública. E o grande problema qual é? É a desinformação e a construção de uma cultura que é a cultura da lacração. Quem não está comigo está contra mim. Isso é um erro. As pessoas podem ter divergências, devem ter divergências, mas mais do que tudo, elas devem ter honestidade de propósito e de postura. Não é problema dizer que gosta de A, de B ou de C. Não é problema dizer que ideologicamente se tem restrição a esta ou aquela posição. Ao contrário, isso ajuda, isso constrói. E esse tema de mentirança, de fake news, para quem quiser ver, já que a gente vai nessa linha de misturar o popular com o erudito, veja o que foi a disputa dos jornais na França no caso Dreyfus. Era uma mentirança para cada lado. Deu o que deu. Está aí tudo para ser visto, para ser revisitado. Agora, qual é o grande problema? É que esta é uma batalha desequilibrada. Estou eu aqui tentando falar para 200 pessoas, e o outro vai lá e fala para 2 milhões. Frouxo. E se posiciona como se fossem, né, os arautos da imparcialidade, como se ter lado fosse problema. Não é problema ter lado. Ao contrário, isso é uma qualidade. Isso deve ser estimulado. As pessoas dizerem, olha, eu penso assim, eu penso assado. Eu tenho horror da extrema-direita, por exemplo. Qual é o problema? Acho que nenhum. Bom, reflitamos. Um abraço.